Tira a blusa. Tira a blusa, peraí. Tira a blusa. Escolhendo. E agora? Peraí, Acho que o Rodolfo perguntou para ele que lado vai ser. Ele apontou lá pro lado da torcida do Bahia. Você vai fazer um sorteio, Arnaldo. Capaz de tudo tem que ser sorteado do lado primeiro e depois agora quem bate. É isso, Arnaldo? Foi isso que aconteceu. Primeiro sorteio, o jogador lá, aí escolheu lá. E ia ser a cobrança. Ah, irmão. Porque quem escolhe é na direita. Todo domingo. Olha aí, ó. Na torcida do Bahia. Agora ferrado. Todo domingo. O lado do inimigo. Olha quem passa a mão na cabeça, careca ali. Ai, menina. Foi